A inércia mental permite a eficácia da propaganda estatal. Na Alemanha nazista, a propaganda de um governo genocida e sua ideologia totalitária manipularam um homem de boa índole. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. O filme Um Homem Bom nos traz a reflexão de até que ponto a omissão das pessoas comuns as induzem a colaborar com o governo totalitário, apoiando passivamente uma causa que nunca apoiariam se tivessem consciência do que estão fazendo. O professor de literatura John Halder é o personagem principal da trama, um homem que gosta de ensinar a seus alunos sobre diferentes linhas de pensamento, sem preconceito com autores estrangeiros, sempre lecionando de forma vívida. Ele não é um homem de má índole, não é uma pessoa que sonharia um dia em participar de uma máquina de genocídio em massa. Na verdade, é um homem de bom coração que faz de tudo para cuidar de sua mãe doente e de seus filhos, enquanto ajuda sua esposa nas tarefas domésticas. Em abril de 1937, antes da expansão dos campos da morte, Halder foi chamado a uma conversa na chancelaria do Führer alemão. Era um escritório de um comandante chamado Böhler, que era presidente do Comitê de Censura do Partido Nacional Socialista Alemão, e ele queria conversar com Halder sobre a história de um romance que o professor havia escrito. O governo nacional socialista fiscalizava o conteúdo de todas as obras no país para que elas estivessem de acordo com as pretensões da ideologia do partido. Um ponto de vista do romance de Halder chamou muito a atenção do alto escalão do partido alemão, que levantava questões controversas em relação ao direito à vida. Cabe lembrar que eles tinham uma concepção de pureza racial, e para eles, deficiências físicas e problemas de nascença representavam traços de uma genética inferior, que precisavam ser sumariamente eliminados para permitir um aprimoramento genético. Na década de 1930, com o partido já no poder, as promoções em universidades eram direcionadas apenas aos membros do partido. Nessa época, Halder já tinha sido alertado pelo seu sogro de que se ele não tivesse cuidado, ficaria sem emprego. A universidade que Halder trabalhava foi totalmente contaminada pela ideologia dominante na Alemanha e suas manifestações, inclusive tendo sido realizada no local uma queima de livros que não são aceitos pelo regime, já que inúmeras obras e autores foram banidos. Halder teria que modificar suas aulas, evitando certos autores para não ser demitido, já que gostava de usar a literatura de intelectuais franceses para ensinar a seus alunos. O romance que Halder escreveu falava sobre uma trágica história de um homem que decide matar a esposa, pois ela sofria de uma doença incurável. O motivo da decisão do marido seria porque ele supostamente a amava tanto que não queria vê-la sofrer. E foi essa história que atraiu os olhares do alto escalão do partido. Halder, no entanto, não era adepto da ideologia, nem mesmo via a figura do seu líder com bons olhos. Ele, na verdade, viu o líder alemão como uma piada. E isso torna a trama mais interessante, pois nos faz refletir como alemães que não tinham nenhuma simpatia pelo nazismo foram, de alguma forma, persuadidos a compactuar com a causa da ideologia nacional-socialista e sua máquina de opressão em algum grau, seja passiva ou ativamente. Böhler, o presidente do Comitê de Censura do Partido Nazista, disse a Halder que o próprio líder alemão chegara a examinar o seu livro, o que o deixa impressionado e com um pouco de medo. Então, Böhler ainda lhe relata que o líder alemão recebia muitas cartas de várias pessoas desoladas com seus parentes que tinham doenças ou deficiências irreversíveis e que elas pediam ao Führer a permissão de acabar com o sofrimento de seus entes queridos. A partir disso, o comandante nazista lhe faz um pedido para que Halder escrevesse um ensaio argumentando uma defesa inteligente da eutanásia pelo bem da humanidade, sempre com um enfoque no enredo humanizado. Ainda lhe é contado que o chefe da propaganda alemã, Joseph Goebbels, estava até mesmo interessado em fazer do romance de Halder um filme, o que o deixa muito impressionado. Surgiria aí uma forma de ganhar prestígio, dinheiro e ascensão social num país que se recuperava de uma grande crise econômica. E o presidente do comitê, por fim, faz grandes elogios à obra de Halder. No entanto, ele lhe diz ter achado muito estranho que o professor ainda não tenha se filiado ao partido nazista, deixando Halder numa situação complicada. Passados uns dias, ao conversar com sua esposa, Halder começa a refletir sobre o que o seu sogro disse sobre a importância de fazer parte do partido. Ele reconhece que seu sogro tinha razão, pois a forma como as coisas funcionavam na Nova Alemanha mudaram drasticamente, algo que o estava deixando agoniado. Ele percebeu que era preciso entrar para o partido caso quisesse alçar voos maiores na carreira, e parecia não haver outra escolha. Uma das alunas de Halder, que admirava muito seu jeito de lecionar, começa a se aproximar dele cada vez mais. Seu nome é Annie, e ela se interessa por suas conversas de cunho filosófico, o que a faz refletir e pensar sobre a vida e a sociedade.
Numa noite chuvosa, ela de repente acaba aparecendo na porta de sua casa. Halder a recebe educadamente e a convida para beber algo, sobretudo porque sua esposa já estava dormindo. Ao conversarem, ela lhe confessa seu interesse amoroso pelo professor e lhe arranca um beijo caloroso, despertando nele uma emoção que não sentia há muito tempo. No dia seguinte, ao encontrar Anne novamente, a aluna pelo qual estava desenvolvendo um sentimento amoroso, Halder confessa a ela o tanto que se sentia atraído pela moça. No entanto, tenta lhe dizer que sua situação de vida e seu emprego não permitiam o desenvolvimento do relacionamento, mas a moça parece não dar ouvidos a isso. Eles estavam em uma praça, e como lá perto ocorria um comício do Partido Nazista, Anne acaba lhe convidando para participar do comício e lhe pergunta, se referindo aos eventos realizados pelo Estado alemão, como algo que deixa tantas pessoas felizes poderia ser ruim. Halder fica sem resposta. Ao conversar com Bowler sobre sua decisão de não se filiar ao Partido Nazista, Halder justifica que não é nenhum militar e não se vê nessa posição, sendo apenas um acadêmico. O homem, porém, lhe diz que ele pode atuar de outras formas, sendo cada vez mais especialista em sua área. O homem argumenta que sua posição no Partido Nazista seria um cargo honorário, já que eles precisavam das melhores mentes do país fazendo parte do Estado alemão e sua missão. A vida de Halder continuava desgastante, pois sua mãe, bastante doente, requeria muita atenção, e sua esposa, ao descobrir através de seu pai que Halder estava se relacionando com outra, fica revoltada e decepcionada. Ainda assim, o professor toma a decisão de se mudar e fica com sua nova amada, Anne. Uma das conversas mais impactantes da trama é quando seu amigo psicanalista, Maurice, começa a criticar os nazistas, dizendo que Halder agora estava junto com eles. Halder, porém, se defende, dizendo que, como agora eles estão no poder, estou fazendo algo para colocar as coisas numa direção certa. Seu amigo reclama que perdeu até mesmo o direito de votar por ser judeu, não sendo mais considerado um cidadão pela lei, ficando à margem na sociedade. Halder o sugere a ficar no exterior até as condições melhorarem na Alemanha, alegando que ainda havia muitos países onde ele poderia trabalhar. Após Halder dizer sem querer que Maurice não tinha nenhum laço cultural na Alemanha, já que ele era judeu, isso deixa seu amigo revoltado que afirma: "Eu nasci aqui e lutei na guerra por este país", e vai embora, deixando Halder sem reação e arrependido do que disse. A produção de um filme que envolve o tema da eugenia já estava sendo feita, e por se basear numa história escrita por Halder, o professor passou a receber cada vez mais prestígio do governo alemão, ainda mais após receber o elogio e o cumprimento do ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Isso o faz se sentir parte de algo, sabendo que estava tendo um papel importante naquela sociedade. Parecia ser uma situação muito melhor aquela em que ele vivia com sua ex-esposa numa vida conjugal pacata e estressante, além da limitação financeira. Em um jantar com Maurice, ele relata a Halder que decidiu sair do país, só que se ele fizer isso por meios legais, as autoridades alemãs irão tomar tudo o que ele tem, todas as suas posses de valor. Ele diz que só poderia levar 10 marcos consigo, caso decida ir embora da Alemanha. Por isso, ele suplica a Halder para que lhe ajudasse com isso de alguma forma, já que o professor estava como membro honorário da SS nazista e teria algum meio de conseguir um documento de viagem à França. Maurice estava bastante estressado com tanta humilhação que os nazistas lhe impunham, e estava desesperado por uma passagem a Paris. Os judeus não tinham mais espaço na Alemanha. Não podiam empreender e trabalhar em vários setores do mercado, além de serem condenados a inúmeras restrições e humilhações. Mais tarde, com a piora do estado de saúde de sua mãe e com sua posterior tentativa de suicídio, Halder se sente culpado. Ela acaba falecendo depois, e isso faz com que o professor reflita sobre o sofrimento desnecessário de sua mãe, achando que sua tentativa de ajuda apenas a fez sofrer mais. No entanto, sua ex-esposa, Ellen, lhe apoia dizendo que ele fez o que podia e o que era necessário. Numa conversa privada com um colega do Partido Nazista, Fred, ele relata a Halder que descobriu que é infértil e não poderá ter filhos. Ele se sente pressionado pelas lideranças nazistas a ter bebês, pois era uma exigência do Reich alemão que os casais considerados arianos tivessem a maior quantidade de filhos possíveis para a perpetuação do que seria uma raça pura alemã. Mais filhos implica em mais soldados ou mais homens que possam servir ao Estado nazista de alguma forma. Seja na ciência, nas artes ou no campo intelectual, todo o material humano era importante para a expansão do império de Hitler, ainda mais os membros da SS, que eram considerados pessoas com as melhores genéticas e fenótipos para uma purificação racial. Assim, Fred explica que isso impediria que ele subisse no escalão de carreiras do partido, e essa limitação estava prejudicando sua carreira. Esse importante diálogo nos revela que, além da visão eugenista já citada aqui, a ideia de manter uma certa pureza racial entre os considerados arianos e sua rápida multiplicação era um dos principais objetivos do governo. Com o aumento da perseguição a judeus, ainda mais após o assassinato de um secretário da embaixada alemã em Paris,
o melhor amigo de Halder, Maurice, agora corria um enorme risco de repressão das autoridades. O antissemitismo era escancarado naquele país, e quando se surge uma desculpa para novas propagandas antissemitas, isso concede um poder sem precedentes ao Estado para legitimar qualquer violência aos judeus. Tudo isso com o consentimento e conformismo de uma maioria de alemães pouco interessados na liberdade alheia, e enganados pelos discursos e mentiras dos líderes nazistas. Com uma nova política de ataque aos judeus e suas propriedades, Halder é então convocado para fazer parte da iniciativa e se vê uniformizado com uma suástica no braço fazendo parte da máquina de repressão nazista. Tudo isso usando um estiloso uniforme preto da SS. Então, toda essa situação lhe parece ter acontecido tão rápido, e toda essa mudança em sua vida foi possibilitada graças ao seu romance, que abordava a ideia de eugenia como algo humanizado, que libertaria as pessoas do sofrimento. Foram as possibilidades de ter prestígio e ascensão social e profissional que o atraíram, mesmo não tendo muita simpatia por Hitler. Os acadêmicos e intelectuais são um importante braço de apoio de qualquer governo que quer se perpetuar, pois eles são necessários para convencer a muitos da legitimidade das ideias e políticas que o governo quer implementar, sempre dando um verniz intelectual e científico para fundamentar as novas políticas. E foi assim que Halder se vendeu gradualmente ao Estado nazista sem perceber, sendo apenas um intelectual que precisava manter sua carreira e crescer em sua área de atuação. Portanto, sendo beneficiado pela nova vida de prestígio e reconhecimento pelo governo alemão e se libertando de uma vida de limitações financeiras, vida amorosa pacata com sua ex-esposa e se sentindo parte de algo maior, o que lhe deu propósito de vida. Isso tudo foi decisivo para ele se acomodar numa vida melhor e esquecer de pensar de forma crítica sobre o que estava acontecendo na Alemanha. É inegável que o peso dos incentivos financeiros na vida de uma pessoa influencia muito em suas decisões, ainda mais quando se tem filhos para sustentar. Por outro lado, no entanto, Halder fora ingênuo por bastante tempo, nunca imaginando que as coisas chegariam tão longe quanto chegaram, mesmo vendo seu amigo judeu perdendo tantos direitos e sendo negado sua cidadania. Naquela Alemanha, com o Estado monopolizando a imprensa e todos os meios de comunicação e de ensino, era difícil ver outras ideias e informações. As pessoas corriam risco de vida caso divulgassem algo que o governo não permitia. Era praticamente impossível, com a consolidação do novo Estado nazista, criar uma oposição intelectual e jornalística ao novo status quo dominante. Muitos, como Halder, foram enganados durante anos por não terem muitas possibilidades de ter uma vida melhor sem se compactuar com tudo aquilo, mas também por serem manipulados pelas propagandas e falsas promessas divulgadas em massas pelos nazistas. Posteriormente, com o avanço da Segunda Guerra Mundial, é exigido maior participação de Halder na questão das políticas antissemitas, o que lhe é informado sobre o reassentamento dos judeus no leste da Europa. É solicitado que ele participe da elaboração de relatórios sobre os reassentamentos para as autoridades nazistas. Em uma sala onde era guardado todos os registros dos presos pelas autoridades alemãs, Halder descobre que Maurice foi preso e enviado à Silésia, e ainda lhe é informado que seu amigo fora entregue às autoridades alemãs por sua atual esposa, a jovem Anne. Ao se dirigir a um campo de concentração nazista, em busca desesperada por seu melhor amigo, um oficial lhe informa que seria impossível encontrar Maurice, já que a maioria dos presos são executados ao chegar no campo, e todos aqueles relatórios e fichas que Halder teve acesso não iriam ajudar em nada. Ao andar pelo local, Halder se sente perplexo com o nível de brutalidade e desumanidade. Vê pessoas mortas no chão e escuta tiros por todo o canto. Com certeza, ele nem sonhava que o projeto de extermínio do Estado nazista para com os judeus e grupos considerados indesejados era de tamanha crueldade. Ele finalmente conhece a extensão da máquina da morte na qual estava inserido, e percebe que se tornara uma importante engrenagem do sistema, e que fora usado e enganado o tempo todo pelo governo. E fica a grande lição da trama: para o mal vencer e nos dominar, basta a omissão dos bons. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.